Presença de todos aqui, por tudo que o Senhor tem permitido que nós vivamos. E eu quero, nesta noite, compartilhar com os irmãos o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos estar lendo do verso 1 até o verso 18. Primeira Tessalonicenses 5, de 1 a 18. Momento de ação de graça da Segunda Igreja Presbiteriana de Santa Cruz. A igreja está muito bonita. Que Deus venha abençoar as nossas vidas mais uma vez nessa noite. Eu peço apenas que os irmãos acompanhem, eu vou estar lendo, e os irmãos acompanhem o texto. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que demoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, abaixe sua cabeça. Pai, diante do teu povo está a tua palavra revelada a nós, aberta aqui nessa noite, para confrontar o nosso coração. Ó Deus, esteja agindo com teu Espírito Santo para que nós sejamos instrumentos teus aqui nessa noite, para que vidas, ó Deus, possam ouvir do teu amor, ó Pai, do teu juízo, ó Deus, da tua vinda, para que nós venhamos a entender, ó Deus, e seguir a Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Este texto ele foi lido para os Tessalônicos e hoje ele é lido na Segunda Igreja Presbiteriana. Ele é lido hoje para você, irmão. E ele fala muito de várias exortações que vão acontecer em todos os momentos da igreja. Ele diz que nós precisamos agir com amor, nós precisamos admoestar e retribuir que todos paguem o mal com o bem,
para que o mal não seja propagado. Nós aqui também vemos que precisamos considerar aqueles que estão trabalhando na seara santa, também acatar com apreço os que trabalham presidindo, a liderança da igreja, aqueles que se achegam, os que são insubmissos. Enfim, nós vemos aqui o trabalho social da igreja, quando nós falamos que nós precisamos amparar aqueles que estão fracos, e nós precisamos ser longânimos, pacientes, com todos aqueles que se achegam nessa caminhada de fé que nós estamos aqui. Esse texto é tão maravilhoso que Paulo ele coloca diante da igreja de Tessalônica num momento que ele entende que a igreja realmente vive esse momento de adoração sincera. Mesmo durante o momento que ele esteve ali e quando ele resolveu escrever a carta aos Tessalônicos, nós podemos depois conferir em casa que essa passagem é colocada diante de nós lá em Atos capítulo 17, né, de 1 a 10, ele não foi muito bem quisto pelos judeus, quando ele tentou pregar primeiramente aos judeus. Mas a palavra de Deus diz que os gregos, né, o acompanharam e ouviram da palavra de Deus e foram alcançados pelo Evangelho. Um momento de muita luta, momento no qual, quando se falava da ressuscitação dos mortos em Cristo Jesus, as pessoas não entendiam e se levantavam contra Paulo. Mesmo assim, ele entende, né, quando em Tessalônica ele vê uma cidade portuária, né, da Macedônia que tinha uma estratégica posição, onde ali se ficava às margens de uma via de comércio muito famosa, a Via Ignátia. Ele coloca diante dessa igreja a palavra de Deus, e ele é ajudado por Silas, por Timóteo, como ele coloca no início do texto, e nós vemos o poder de Deus na vida dessa igreja. Nós queremos ver o poder de Deus na igreja, na segunda igreja presbiteriana de Santa Cruz também. Amém? E nós vamos então procurar, diante desse texto, separar apenas o verso 18 para o nosso momento de reflexão, no momento que nós estamos gratos, nós reconhecemos que, primeiramente, a soberania do Senhor, ela é perfeita, ela dirige as nossas vidas. Nós não podemos acrescentar um côvado das nossas vidas, mas o Senhor, Ele rege a nossa vida e todas as coisas que Ele criou. Diante disso, nós vamos entender que nós precisamos em tudo dar graças ao nosso Deus. É uma vida de fé, é uma vida de oração, é uma vida grata diante do nosso Deus. E o tema, né, do livro de Tessalonicenses é sobre o enfrentamento diante de aflições, o enfrentamento diante de problemas. Mas a igreja passa por problemas? Passa. Parece que quando nós assumimos diante de Deus, diante dos homens, a nossa convicção de fé, parece que os problemas aumentam. Porque nós vamos receber, né, atritos, nós vamos então receber confronto, porque nós estamos aqui diante da palavra de Deus, que é colocada diretamente contra tudo aquilo que nós queremos fazer, diante do nosso coração pecaminoso. Acredito, irmãos, que se nós não tivéssemos a Bíblia, como seria o nosso andar? Como seria o nosso agir no dia de hoje? Será que nós estaríamos aqui reunidos? A palavra de Deus, ela é viva, ela é inerrante, ela é eficaz para nos persuadir a fazer o que é certo, para entendermos a soberania do Senhor em nossas vidas. Por isso hoje ela está aberta diante de nós, diante de nossas vidas, para nos exortar, para mostrar que, na verdade, o que importa em nossas vidas é fazer a vontade do Senhor, não a nossa. Porque se fôssemos fazer somente as nossas vontades, nós não estaríamos aqui. E diante dessa leitura da carta, onde Paulo ele pede para que toda a igreja de Tessalônica esteja atenta a tudo que foi lido,
né, ela serve para o encorajamento dos crentes que leem essa carta e para que eles se atentem em viver uma vida diante do Senhor santa, uma vida reta diante do Senhor. Por quê? Porque a volta de Jesus está próxima. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Nós, Igreja de Cristo, santos, como hoje falamos de manhã para as crianças, né? Nós falamos para eles que eles eram santos e gerou uma comoção na sala. Nós somos santos, né? A imagem, né, do santo eles entendiam como uma coisa muito, né, fora da realidade deles. Mas a gente explicou que eles são santos, sim. Se eles se opõem a tudo que a gente vê de cruel que essa sociedade impõe, eles são santos. Nós somos separados. Por quê? Nós vemos a palavra de Deus como prioridade em nossas vidas. Nós queremos agradar ao nosso Deus. Então, o crente que precisa, que quer ser encorajado, que quer ter a esperança na volta de Jesus Cristo, ele precisa esperar, confiante, que o Senhor vai o encontrar grato, com o coração feliz, cheio de alegria. Será que nós estamos assim, irmãos, nessa noite? Será que mesmo em todas as adversidades, nós estamos felizes? Nós nos encontramos gratos diante do Senhor por tudo que Ele pode fazer em nossas vidas? Então este é o tema da nossa breve reflexão da noite. E a pergunta que fica para que os irmãos reflitam em casa é: como o Senhor Jesus encontrará a sua igreja? Na sua vinda, como o Senhor Jesus encontrará a sua igreja? Nós vemos o povo de Israel que passou 40 anos no deserto e eles não conseguiam vislumbrar aquilo que Deus fazia por eles de bom, mas eles murmuravam, eles estavam insatisfeitos e o coração deles se enchia de ansiedade, de como seria o outro dia, e eles queriam juntar comida para o outro dia, assim, indo contra aquilo que o Senhor tinha colocado para eles. E nós vemos que hoje, nós somos assim também, irmãos. Se fôssemos nós lá no deserto, nós estaríamos fazendo a mesma coisa. Ai de nós, se nós não tivéssemos a presença do Espírito Santo. Nós somos muito pequeninos, irmãos. E diante daquilo que acontece em nossas vidas, quando a gente ganha alguma coisa, ou quando a gente acha que comprou alguma coisa com o nosso provento, com o nosso dinheiro, a gente se acha diante daquilo como uma coisa maravilhosa. E a gente quer mostrar para as outras pessoas que nós temos, que nós compramos, que nós fazemos. E é um engano, porque nós temos tudo que precisamos. Aquilo que nós não temos, o Senhor vai retirar. Ele vai nos dar aquilo que temos necessidade. Assim nós temos uma vida piedosa diante dele. Nós falamos domingo passado sobre o contentamento nas nossas vidas. E nós hoje estamos com os nossos corações gratos. Então nós vemos no verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em primeiro lugar, como? Quando dar graças? Quando nós precisamos dar graças ao nosso Deus? E a resposta seria: em todas as circunstâncias. Notem que o apóstolo Paulo escreveu: em tudo dai graças. Ele não escreveu neste contexto: por tudo dai graças. E esta pequena preposição vai diferenciar esse significado de hoje, da reflexão de hoje à noite. Porque como que nós poderíamos agradecer ao nosso Deus por tudo que acontece em nossas vidas? Pela morte de um ente querido, pela perda de um trabalho. Mas ele diz que em tudo, sobre aquilo que
essas circunstâncias geram em nossas vidas. E isso faz diferença para o nosso entendimento da noite. Não é pela morte, mas na morte, aquilo vai nos trazer o propósito do Senhor. Na tristeza, aquilo vai trazer o propósito do Senhor nas nossas vidas. Então, quando devemos dar graças em todas as circunstâncias, em tudo, dai graças ao nosso Deus. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos: como ser gratos? Como ser gratos? Como nos apresentarmos diante de Deus gratos por tudo aquilo que Ele faz em meio às circunstâncias? Na tradução, né, da nossa Bíblia, quando ela faz a tradução do grego para o português, né, a palavra graça, ela é muito ligada àquilo que hoje nós temos como um movimento que nós fazemos, um gesto de agradecimento, né, o muito obrigado. Você fala muito obrigado? Então, é como se nós tivéssemos, nesse contexto de graça, em tudo dai graças, é que nós estamos devendo. Nós estamos devendo, então nós agradecemos por aquilo que nós estamos devendo. Quando a pessoa faz algo em nosso favor e nós estamos ali mostrando que nós estamos obrigados a retribuir, agradecendo a ela, nós entendemos o texto de hoje à noite. Nós devemos entender que quando o Senhor Jesus nos salvou, algo maravilhoso aconteceu. Nós não podíamos sair daqui sem falar no Senhor Jesus, pois Ele é a graça concedida pelo Pai em nossas vidas. Vocês já pararam para imaginar quando na criação Deus estava ali com o Espírito Santo, Deus estava também com o seu Filho, e Ele dizia, haja luz, e assim era colocado diante, né, deste mundo a luz, os animais e tudo que foi criado. E Ele contemplava o amor do seu Filho Jesus Cristo com Ele, a presença dEle com o Pai era maravilhosa. E Ele resolve assim, você agora vai ser enviado, você vai ter uma missão, e você vai fazer a obra para salvar os pecadores. Ele tirou do Filho do seu amor, Ele tirou daquilo que Ele tinha mais precioso na sua vida, que era o seu Filho, a oportunidade de hoje estarmos aqui. E Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Esta verdade não pode ser calada. Esta verdade ela não pode deixar de ser dita neste mundo, nesta sociedade corrompida que vivemos, pois isso é maravilhoso demais para nós. E nós não podemos retribuir tão grande salvação. Nós não podemos agradecer e nós não podemos juntar nada neste mundo para ser satisfatório aquilo que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. Pois Ele nos religou ao Pai. E hoje nós podemos ter acesso a Deus mais uma vez, pois Ele nos religou ao Pai. Diante do pecado, diante daquilo que hoje nós fazemos e não queremos, que o Espírito Santo nos constrange quando fazemos, nós temos o perdão remidor dos nossos pecados em Cristo Jesus. Irmãos, se há algo maior, se há algo mais maravilhoso, se há algo mais importante nessa vida, eu não conheço. Eu não conheço. E o importante é termos essa consciência hoje, em vida, nesta vida que é transitória. Porque depois que essa vida se finda, e nós estaremos com Ele na vida eterna, se assim Ele não voltar antes, nós não teremos a oportunidade de agradecê-lo por tão grande salvação, de segui-lo, de sermos seguidores dele. Então, como ser gratos? Nós podemos ser gratos sim, em Cristo Jesus. Ele é o veículo, Ele é o meio pelo qual a gratidão vai transbordar no nosso coração. E assim nós vamos estar alegres. Você já perguntou para um crente, quando você encontra com um crente, né?
Como está a sua vida? Está tudo bem? Como você está nesse momento que você me encontra? Está tudo bem? Aí o crente com convicção ele diz, tudo bem, graças ao bom Deus. Ele entende que, graças a Deus, ele está com vida e que Deus tem sustentado dia após dia a sua vida. Vocês já repararam como é triste, eu falava isso ontem com os irmãos, como é triste um enterro de pessoas descrentes? Quando elas não têm uma palavra de ânimo, de refrigério, quando o Espírito Santo não é colocado diante dessas pessoas no momento de dor, nós temos a certeza que mesmo em meio à tristeza, o crente está grato diante de Deus. E ele tem o coração alegre. Essa alegria não é passageira, não é coisa do nosso coração, não é coisa que a gente está vendo um filme e a gente ri de vez em quando. Essa alegria é fruto do Espírito que está em nós. Segundo Gálatas, capítulo 5, verso 22, esta alegria é duradoura, porque não vem de nós. Essa alegria vem do Espírito Santo. Só quem tem a presença do Espírito Santo em sua vida sabe o que era ser alegre e assim ser grato diante das circunstâncias dessa vida. E a última pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos, por que dar graças? Por que damos graças nessa noite? Porque dia após dia agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, pelas bênçãos. Por que damos graças ao nosso Deus? Porque nós vemos no final do verso 18 que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós temos aqui então um mandamento do Senhor Jesus através do apóstolo Paulo, que nós em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos nós. Para todos nós. Diante desta palavra que nós temos nessa noite, eu gostaria que os irmãos refletissem e saíssem daqui hoje, nesse momento de ação de graça que estamos vivendo, momento que nós lembramos, do Dia Internacional de Ações de Graças, que para nós é antecipado, devido ao nosso calendário de trabalhos da igreja, que o irmão se lembre desta palavra. E quando o irmão estiver desanimado, abra sua Bíblia, tenha coragem, abra lá o aplicativo do celular, nos dias de hoje, e leia o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Leia todo, isso vai gerar bondade no seu coração, isso vai gerar força. Através do Espírito Santo você vai ter mais força para a caminhada. Isso vai te dar ousadia para levar o Evangelho adiante, para aqueles que você conhece que não conseguem ter uma vida alegre, que são amargurados, que estão ansiosos no dia de hoje. Leia 1 Tessalonicenses com eles, capítulo 5. Mostre para eles que em Jesus Cristo nós temos a certeza que nossa vida vai ter sentido. Nós vamos ganhar uma alegria duradoura. Amém, igreja? Que o Senhor possa nos abençoar ricamente e poderosamente através da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque falaste ao nosso coração. E te pedimos forças, ó Pai, para continuarmos nessa caminhada. Te pedimos, ó Deus, ânimo, coragem. Te pedimos ousadia, ó Deus, para levar o teu evangelho adiante, para aqueles que estão à porta da igreja, para os vizinhos, ó Deus, das nossas casas, da igreja, para as famílias enlutadas, para aqueles que sofrem neste mundo, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando com a tua palavra e que nós guardemos a sua palavra para levarmos ela aos corações que sofrem neste mundo. E também, ó Deus, para que nós estejamos preparados para estarmos contigo, ó Deus, em glória. Para que no momento que estivermos contigo, nós tenhamos certeza que em nossas vidas, que tudo o que fizemos foi em gratidão, ó Deus, a tudo aquilo que o Senhor fez através de seu Filho em nossas vidas. Te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo.
Amém e amém. Irmãos, vamos estar entoando o hino de número 62, hino de gratidão, já nos preparando para o término do nosso culto.